João capítulo 10, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem a ele. E ele não é o seu pastor. Então, o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Versículo 13. O empregado foge, porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Versículo 19. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não está como alguém que está, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Essa é a palavra de Deus que nós iremos meditar nessa manhã. Nós estamos estudando uma série, e a nossa série é Jesus. Ixi, vamos repetir aí, esse dá mais bonito assim, né? Jesus. Melhorou, mas aqui para a turma de casa ouvir vocês, a gente vai falar só mais uma vez, tá? Vamos falar Jesus, o mais importante. Essa é a nossa série, nós já falamos. Estamos nessa série trabalhando no Evangelho de João, tá? Então, sendo Jesus o mais importante, estaremos estudando durante até o próximo domingo, né? Ainda o Evangelho de João. O pastor Diogo já falou aqui que Jesus, né? Ele se identifica como o pão da vida. Ele é o nosso pão, o pão da vida que alimenta a gente, que nos sacia. Mas o pastor Diogo também já falou que Jesus é a luz do mundo, né? Então, se nós estamos em Jesus, não andamos mais em trevas. Se nós estamos em Jesus, não temos mais medo da escuridão. Mas também já falamos que Jesus é a porta. E o Evangelho de João, capítulo 10, né, diz assim, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, achará pastagem, tá? Queridos, hoje nós vamos falar sobre o quarto eu sou de Jesus. Estamos caminhando nos eu sous de Jesus, no Evangelho de João, são 7 eu sous. E hoje, o Evangelho de João nos traz o quarto eu sou, no versículo 11. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Já pensou, gente, que privilégio? Hoje a gente vai falar sobre duas figuras importantíssimas para os judeus, né? Naquela época da Palestina, todo mundo criava, né, animais, então era muito fácil. Quando Jesus usa essa parábola, Brasílio, é porque todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, elas sabiam que Jesus estava falando sobre ovelhas e estava falando sobre pastor. Então, muita gente ali criava suas ovelhas. Ele vai falar sobre mercenário, então alguns tinham condição de pagar alguém, Nilda, para cuidar do meu rebanho. Outros lá não tinham condição, então eles mesmos, os seus próprios filhos, cuidavam do rebanho. Então, quando Jesus vai falar sobre ovelhas, sobre pastor, ele está falando de algo muito peculiar para os judeus. Não era algo novo para os judeus, tá? Mas os judeus tiveram dificuldade, vocês vão olhar aqui no versículo 21, quando o Jesus acaba de falar sobre ser ovelha, ser o bom pastor, a turma fica tão chateada com Jesus, e uns vão dizer assim, olha, parem de ouvir esse Jesus, ele está falando como louco, ele está endemoniado,
E então o texto nos diz que uma divisão ali, tá, pastor Diogo? Uma multidão acreditando em Jesus, outra multidão diz, ele está endemoniado, outra multidão dizendo como um endemoniado pode abrir os olhos dos cegos. João capítulo 9, Jesus abriu os olhos de um cego de nascença. Como pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? E ali, os judeus tinham muita dificuldade, queridos. Dificuldade de entender que Jesus era o Messias. Dificuldade de entender que uma profecia lá de Ezequiel, capítulo 34, onde o profeta Ezequiel diz que, olha, vocês, líderes religiosos, vocês não foram bons pastores, vocês não cuidaram das minhas ovelhas, vocês dispersaram minhas ovelhas, mas um dia eu enviarei, eu mesmo serei o bom pastor desse rebanho. Eu procurarei eles, eu cuidarei deles. Essa era uma profecia lá de Ezequiel, e os judeus estavam entendendo e ouvindo. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, os líderes daquela época olham e dizem, como é que ele está dizendo que ele é o bom pastor? Por acaso ele está dizendo que ele é o Messias que virá e que cuidará do rebanho? Por acaso ele está dizendo que nós, líderes religiosos, não somos suficientemente bons para cuidar desse rebanho? E aí tem uma confusão naquele momento, alguns querem matar Jesus, tá? Mas, queridos, esse é o contexto da época. Eu gostaria de trazer uma palavra para o nosso contexto de hoje, porque eu e você não temos dificuldade de entender que Jesus é divino. Não tem nenhuma briga aqui que vai acontecer, o lado A não vai levantar e dizer, ei, Cristiane, Jesus não é divino, o lado B não vai levantar e falar, ele é divino, sim. Todos nós hoje entendemos que Jesus é divino. Todos nós hoje entendemos que Jesus ressuscitou dos mortos. Se você está aqui nessa manhã é porque você é ovelha do Senhor Jesus, porque você ouviu a voz dele e porque você entende que ele ressuscitou dos mortos. Mas o que eu quero falar com você como ovelha do Senhor Jesus hoje, queridos, é que é bom demais ser ovelha do Senhor Jesus. É bom demais ser ovelha, irmã Silvia, do bom pastor. É bom demais. Eu lembro que uma vez, assim que eu me converti com 15 anos, então faz pouco tempo, viu, Léo? Pouquíssimo tempo. Então, aos 15 anos eu me converti. E aí eu lembro que uma vez lá em casa, a minha sobrinha estava brincando no quintal, meus pais moram no N9, eu sou da roça, viu, minha gente? Lá do projeto Senador Nilo Coelho, do N9. E minhas sobrinhas estavam tudinho brincando. Lá, sabe aquela criançada todinha brincando no quintal de casa? E as mães dentro de casa conversando, é assim que acontece, né, Fernanda? Quando tem espaço, a criançada sai, vai brincar lá fora e a gente fica em casa de boa. E aí, para lá nessa brincadeira toda, só com criança lá fora, o pequenininho acertou o olho da minha sobrinha, né, com a baladeira, né, brincando de baladeira, estilingue, não sei como vocês conhecem, acabou acertando o olho da minha sobrinha. Naquele momento, a minha irmã, a gente só viu o grito dentro de casa. Sabe quando uma criança é machucada e tem o grito? Então, a gente ficou desesperada. Aí a menina disse, furaram o olho de Mariana. E saiu todo mundo correndo. A mãe da menina, a minha irmã, ficou com tanto medo e tanto receio de como estava o olho da filha, que ela nem foi, Rita. Ela disse assim, não, vão lá e olha o que aconteceu com minha filha. Eu nem consigo olhar, eu nem consigo ver. Né? E nesse momento, eu e a minha irmã, que já éramos convertidas, só nós duas em casa éramos convertidas nessa época. Eu e minha irmã fomos para o quarto, e eu lembro que nós nos ajoelhamos. E eu lembro que enquanto estava aquele alvoroço lá no quintal, minha mãe olhando, pegando a netinha dela, que tinha sido machucada no olho, minha irmã já ligando para o meu pai para chegar e levar no oftalmologista, E eu e minha irmã estávamos orando. E nós dizíamos a Alexandre, Senhor, coloca as tuas mãos no olho da minha sobrinha. Coloca as tuas mãos no olho de Mariana. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na vida dessa menina. Deus, em nome de Jesus, nós queremos um milagre. Queridos, e um milagre aconteceu. E a minha sobrinha hoje não tem nenhum problema. Um dia ela vai vir aqui para contar o testemunho. Mariana linda, está em São Paulo agora. Se estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe, Mariana. E Mariana está aí, está bem, queridos. E o médico pode olhar e pode dizer, poxa, foi realmente algo muito grave. Mas um milagre aconteceu aqui no olho dessa menina. Deus é o Deus de milagres, Ele é o meu bom pastor. É para Ele que eu corro, pastor Diogo, quando a coisa fica ruim.
Para que você corre quando a coisa fica ruim para você? Para que você pede socorro quando as coisas realmente ficam apavoradas para você? Eu corro para o meu bom pastor. Eu tenho a grande satisfação e o privilégio de ter um bom pastor que cuida de mim, que ouve a minha oração. Queridos, nessa manhã eu gostaria que vocês tivessem o privilégio de saber que vocês também têm um bom pastor. Sabe quais as vantagens? Eu coloquei aqui algumas vantagens de ser ovelha, tá? E eu peguei algumas vantagens lá do Salmo 23. E uma das vantagens de ser ovelha, queridos, é que nada nos faltará. Sabe o que é legal ser ovelha do Senhor Jesus? Nada nos faltará. Você vai dizer, mas Cris, no mundo tão perdido, no mundo onde a gente tem que correr para alcançar tudo, você está me dizendo que nada me faltará? Querido, se eu sou ovelha do Senhor Jesus, Ele é o principal na minha vida. E se Ele está comigo, eu não tenho mais medo de nada, nada me faltará. E aí também, outra vantagem de ser ovelha do Senhor Jesus é que Ele me alimenta. Ele é o pão da vida. Nós já vimos em João. Ele é o pão da vida, Ele me alimenta, Ele me leva para pastos verdejantes, Ele me deixa ali tranquilo, Ele sacia a minha fome. Essa é uma vantagem de ser ovelha do Senhor Jesus, do bom pastor. E outra vantagem é que Ele nos protege. Você pode passar por perigo, você pode passar por momentos difíceis. Queridos, pode ser que hoje mesmo Deus já tenha protegido e livrado você de perigos que você nem sabe que foi liberto, mas Ele está libertando você. Às vezes lá em casa, Letícia e o Levi agora ganharam. Ontem o Diogo comprou uma bicicleta para Levi, tá, gente? Então, Fernanda, Levi está igual a pinto no lixo, sabe? Feliz da vida, andando nessa bicicleta o tempo todo. E ontem, meio-dia, Levi queria ir lá para fora, porque todo mundo conhece aqui a casa pastoral, tem um espaço enorme, mas ainda não é o suficiente, Nilda. Levi quer andar na rua agora, viu? E aí ele na rua, meio-dia, estava lá andando na rua, chega, ele é branquinho, né? Isso aqui está tudo vermelho, né? E quando ele chegou, os braços lá estavam todo vermelho. E aí eu estava orando, enquanto ele andava lá, eu estava dizendo assim, eu estava organizando a casa, Levi lá fora, e eu estava a mãe dizendo assim, Senhor, protege o meu filho, cuida dele, Senhor, porque ele está piradinho com essa bicicleta agora, eu não consigo segurar ele dentro de casa. Ser ovelha do bom pastor é ter o privilégio de ter a proteção do bom pastor. Ele nos protege, Ele nos salva do perigo. Você já passou por perigo? Você passou por situações que você diz, Deus, ninguém vai poder me proteger, ninguém vai poder me salvar. Ele protege você. Ser ovelha do bom pastor é ser liberto do medo. Esses dias, né, eu sou mãe, gente, meus exemplos é muito da maternidade, viu? Esses dias eu estou combinando com Letícia, porque Letícia tem 8 anos e tem muita dificuldade ainda de dormir sozinha no quarto. Ela já dorme no quarto há um bom tempo, mas eu tenho que ficar lá até ela pegar no sono. E aí eu tenho que ficar agarradinha nela até ela dormir, e depois eu vou saindo de mansinho, né? E aí eu disse, Letícia, filha, agora a gente vai fazer o seguinte, a Lana foi lá em casa, Lana, você está ajudando Letícia, viu? Obrigada, viu, Lana? E Lana ajudou Letícia, viu? Porque Lana disse que a mãe dela botava ela para dormir no quarto, botava um monte de boneca e dizia, se sentir medo, abraça as bonecas. Não era, Lana? Aí a Lana disse que abraçava as bonecas e dormia tranquilo. Então, Letícia pegou o ursinho dela, né, um unicórnio que ela tem, um bichinho de pelúcia, e ela ouviu que Lana disse que podia abraçar, e ela disse, mamãe, eu vou fazer um teste. Qual teste, Letícia? Agora eu vou dormir sem estar mais abraçadinha com você. Eu vou agora dormir abraçado com meus bonecas. E aí você pode sair rápido, mamãe, porque aí eu não vou acordar. E tem dado certo, 2 noites já, viu? Letícia está dormindo, e ela disse, mamãe, Deus está tirando o medo de mim. Querido, ser ovelha do bom pastor é ser livre do medo. Não tem medo, as crianças têm medo da noite. E você tem medo de quê? As crianças têm medo, às vezes, de dormir sozinha. E qual o seu medo? Se você é ovelha do bom pastor, Ele quer libertar você de todo medo. Mas tem algumas outras vantagens. Se você é ovelha do bom pastor, você tem um relacionamento com Ele. Porque no versículo 14, o texto nos diz, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece o seu bom pastor?
Você sabe o quanto Ele te ama? Você sabe o quanto Ele está ali velando por você? Você sabe o quanto Ele olha e deseja ter um bom relacionamento com você? Ah, queridos, como isso é bom. Ser ovelha do bom pastor é conhecê-lo, é ter o privilégio de andar perto dele, de poder acordar. E a primeira coisa que a gente falar de manhã, ô Senhor, obrigada, porque eu tô viva. Enquanto tantas e tantas pessoas não têm a oportunidade de amanhecer, sabe? Morrem no sono, eu estou aqui, eu estou viva. Ser ovelha do pastor e do bom pastor é conhecê-lo. Queridos, e eu gostaria de falar para vocês, né, tem uma coisa interessante, eu pensando em ovelhas, ontem o Diogo passou o dia em Afrânio, e eu passei o dia em casa com as crianças, viu? Então eu fui lendo um monte de coisa, tive um tempo, não sei vocês, as mulheres aqui me entendem, mas às vezes quando o marido não está em casa, a gente às vezes não se preocupa muito em fazer um almoço, algumas coisas assim, né? Eu tenho criança em casa, mas eu já tinha alguma coisa que eles gostavam, então, sabe, eu tenho bastante tempo aqui. E aí eu estava estudando e vendo um monte de coisa sobre esse texto, e todas as vezes que eu estudava, como Deus falava ao meu coração, como Deus podia ministrar o meu coração. E aí Deus começou a falar, dizendo que, olha, se você é ovelha do Senhor Jesus, você é dependente dEle, você é completamente dependente dEle. Hoje as pessoas não querem ter mais a visão, o cristianismo, os cristãos da época. A gente vai ver agora algumas bandas e tudo, quando eles querem colocar um símbolo, eles colocam uma águia, eles colocam um leão. Mas nós somos ovelhas, queridos. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dele. Essa é uma das características da ovelha, a dependência. A ovelha não consegue ir para lugar nenhum sozinha. Tem que ter um pastor para conduzir. A ovelha não consegue se alimentar sozinha, tem que ter um pastor para levá-la até o alimento. Uma ovelha não consegue beber a água sozinha, tem que ter um pastor para saciar a sua sede. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus, totalmente dependentes dele. E tem uma outra característica da ovelha, que é totalmente indefesa. É tão interessante que eu estava vendo que se a ovelha cair de pernas para o ar, pronto. Se não tiver um pastor para chegar e levantar aquela ovelha, ela morre. Ela vai morrer. Queridos, nós somos indefesos. Nós estamos nesse mundo, e esse mundo é perdido. Nós estamos num mundo totalmente perdido, nós somos totalmente indefesos. Nós não temos armas espirituais. Se for usar as nossas próprias armas, nós não vamos vencer esse mundo. Existe uma diferença entre ovelha e bode, tá? O bode, ele é totalmente independente. Né? O bode, ele faz do seu jeito, ele pensa do seu jeito, ele consegue resolver tudo sozinho, ele vai lá e resolveu tudo. O bode é totalmente esperto, enquanto a ovelha é indefesa, o bode é esperto, ele vê as coisas e ele vai lá. Mas olha, Jesus não criou bodes. Se a gente for pensar na questão de eu e você, Deus criou ovelhas. No jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, eram ovelhas do Senhor, totalmente indefesos, totalmente dependentes de um Deus poderoso. Você é uma ovelha ou você é um bode? A gente às vezes fica pensando, às vezes eu tenho uma atitude de bode, viu, gente? Por isso que eu estou falando, às vezes quando eu fico chateada, quando alguma coisa não dá certo, eu tenho que pensar, Senhor, eu sou uma ovelha, eu dependo inteiramente de Ti, sozinha eu não vou conseguir. Deus não criou nós para agirmos como bodes. Deus nos criou para agirmos como ovelhas. Deus nos criou para sermos totalmente dependentes dEle, totalmente indefesos nas mãos de um Deus todo-poderoso, que cuida de nós da melhor forma possível. Sabe, queridos, mas sabe o que foi que nos transformou em bodes? Ou sabe o que às vezes nos transforma em bodes? É o pecado. É o pecado, porque quando nós queremos agir do nosso jeito, quando nós queremos fazer pela nossa força, por isso que Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você será salvo. Você que é a ovelha, entra pela porta que é Jesus, para que você seja salvo.
Gente, Jesus está dizendo, olha, a religiosidade não vai salvar você, a sua esperteza não vai salvar você, olha, a sua bondade não vai salvar você, não existe mérito nenhum em mim e em você que possa nos salvar e possa nos dar a oportunidade de sermos cuidados pelo bom pastor. Queridos, o bom pastor, que é Jesus, ele veio para nos salvar. Quando nós queremos olhar para nós mesmos, nós esquecemos do outro, nós esquecemos de que é Ele que cuida de nós, e o pecado fez isso com a humanidade. O pecado transformou ovelhas em bodes, totalmente arredias, totalmente afastadas do seu Criador, totalmente longe do propósito de Deus para a sua vida. E se você liga uma TV hoje, se você vai ver um noticiário no seu celular, quanta maldade nessa humanidade, gente. Quanta coisa ruim tem acontecido. E isso não é fruto das bênçãos de Deus na vida da humanidade. Isso é fruto do pecado, é fruto de pessoas dizendo, Senhor, não quero ser ovelha, eu não quero ser dependente de Ti, eu dependo do meu próprio mérito, dos meus esforços, eu quero continuar mandando na minha vida. Ah, queridos, como é ruim quando nós deixamos de lado o nosso bom pastor e queremos agora nos autopastorear. Agora eu posso me pastorear, eu não preciso de um pastor. Ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos do bom pastor. Todas as vezes, Igreja Batista Memorial, que você achar que você não precisa, que você vai conseguir resolver sozinho, que você vai conseguir resolver aquela bronca lá sozinho, você está entrando num caminho errado, sabe? Sai desse caminho e diz, Senhor, eu sou ovelha, totalmente dependente de Ti. Eu não vou correr para o quintal e ver o que aconteceu, eu vou me ajoelhar diante de Ti e dizer, Senhor, faz um milagre na minha vida. Queridos, Deus quer cuidar de mim e de você, se você deixar. Às vezes Deus não faz um milagre na nossa vida, queridos, porque nós não deixamos, porque nós queremos ser bodes. Mas tem um texto até triste do juízo final, lá em Mateus, capítulo 25, depois você pode ler em casa, que diz que um dia o grande rei, ele virá e ele separará, assim como um pastor separa ovelhas de bode, o grande rei separará também as pessoas que são ovelhas e que são bodes. E eles vão dizer para as ovelhas, bendito, vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, vós, porque quando eu tive fome, me destes de comer, quando eu tive sede, me destes de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram. E as pessoas ao ouvir, ovelhas ouvindo o seu bom pastor, disseram, Senhor Jesus, quando te vimos com fome, quando te vimos preso, te fomos visitar. E Jesus diz, queridas ovelhas, todas as vezes que vocês fizeram esse ato, a um pequenino meu, a mim vocês estavam fazendo. Enquanto aos bodes ele estava dizendo, afasta-te de mim, gente, porque vocês não alimentaram quem estava com fome, vocês não cuidaram de quem estava necessitado, afastai-vos de mim, não conheço vocês. Eles fazem, os bodes são muito espertos, pastor Diogo, fazem as mesmas perguntas das ovelhas, mas Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos, Senhor, nu e não te vestimos. Aí Jesus vai falar para os bodes, todas as vezes que vocês viram os meus pequeninos com fome e não alimentaram, todas as vezes que vocês viram um pequenino sedento e não deram alimento, vocês rejeitaram a mim. Queridos, ovelhas do Senhor Jesus, tem uma coisa interessante na ovelha, porque a ovelha ela é tão indefesa, ela é tão dependente, que ela depende inteiramente do seu bom pastor, a ponto de esquecer um pouquinho dela e olhar para o outro. Então, quando nós, como ovelhas do Senhor, olhamos para o outro, a gente vê a necessidade do outro. Sabe por que tem tanta gente hoje com depressão? Tanta gente hoje com ansiedade? Tanta gente hoje sofrendo dos males aí da mente? A psicologia tem avançado aí. Todo mundo é doente de alguma coisa hoje. Tudo isso, queridos, porque você esquece de que você tem um bom pastor. E você olha tanto para você. Você olha tanto para você querendo resolver o seu problema, que você esquece que você é totalmente indefesa nesse mundo. Ele quer resolver o seu problema, Ele quer ser o seu bom pastor, Ele quer cuidar de você.